E aí, tudo bem? Meu nome é o Erix, eu tenho 27 anos e há 2 anos atrás eu tava literalmente quase que passando fome. Eu tive que vender pano de chão no Farol só pra poder ajudar minha família, mas graças a Deus tudo isso aí passou e eu fiquei milionário usando somente esse celular aqui, ó. Aqui da minha casa eu consigo fazer mais de 100 mil reais por mês. Eu falei esse valor só pra não te assustar, porque eu consigo fazer muito mais do que isso. E na verdade, eu ia mentir ou omitir isso aqui pra você, porque tem muita gente que não gosta quando vê um cara sem estudo, sem faculdade, se dando bem na vida. E você quer ver essas pessoas ficarem com mais raiva ainda? É ver um cara que não tem estudo, ajudando outras pessoas que não têm estudo, não têm faculdade, a ficarem ricas. E eu poderia aqui ficar contando pra você todas as dificuldades e humilhações que eu passei antes de conhecer esse novo mercado, mas como o meu intuito aqui não é te convencer a nada, eu não vou ficar contando pra você historinha triste pra boi dormir. Agora, presta muita atenção aqui em mim. Esse aqui é meu resultado. Agora, esse aqui é os resultados das pessoas que eu já ajudei. Mais uma prova do que eu falei pra você é verdade. Tá vendo essa plaquinha preta aqui, ó? Você vai perceber que eu tenho 2 plaquinhas dessa. Significa que a pessoa já conseguiu faturar mais de 1 milhão em comissões na plataforma. Para ser mais exato, significa que a pessoa conseguiu sacar mais de 1 milhão em comissão. A própria plataforma presenteia todo mundo que consegue atingir essa marca com essa pulseirinha, e aí você se torna black na plataforma. E para não ser hipócrita, eu não te garanto que você vai ganhar uma dessas, mas eu te garanto que se você seguir o que eu tô falando, você pode ganhar de 3 a 5 mil por mês utilizando apenas o seu celular. Esse aí mesmo que você tá me assistindo. O Mengão tem 11 pontos menos do que o Galo, mas 2 jogos a menos, faz as contas, daqui a pouco uma diferença que pode ser de apenas 5 pontos. Confronto direto, daqui a pouquinho. O domingo foi daqueles que não se via há muito tempo no Rio de Janeiro. Sol, praia e Maracanã com público. Essa foi a primeira vez que o estádio abriu as portas para o torcedor em um jogo de Campeonato Brasileiro desde o início da pandemia. Quase 8 mil pessoas compareceram nas arquibancadas e puderam assistir mais um espetáculo. Sem vencer na competição há 2 rodadas, a equipe de Renato Gaúcho precisava pontuar para não deixar o líder Atlético Mineiro escapar de vista. E os paranaenses, que optaram por usar um time alternativo, se tornaram presa fácil. A bola mal começou a rolar e Bruno Henrique já mandou o cartão de visitas. O Flamengo só precisou de 4 minutos para balançar a rede. Inspirado, Andréas Pereira carimbou a trave. No rebote, Everton Ribeiro abriu o placar. 1-0. Os atleticanos mal puderam respirar e sofreram o segundo. Dessa vez no estilo característico dos cariocas. Muita troca de passe até que Gabigol serviu Bruno Henrique, que de cabeça deslocou o Santos e ampliou. 2-0. O primeiro ataque do Atlético só aconteceu aos 37 minutos. Logo em seguida, pênalti. Rodrigo Caio chegou atrasado e fez falta em Carlos Eduardo. Mas o jogador paranaense estava impedido e o lance foi anulado. Na cobrança de falta de Nicolas, Diego Alves precisou se esticar, mas os ataques pararam por aí. E foi justamente quando o Atlético parecia melhor na partida que o Flamengo respondeu à altura. Em um contra-ataque rápido, Bruno Henrique ligou o Gabigol, que deixou a bola com Arrascaeta para servir Andréas Pereira. 3-0 Flamengo. O sonho do treinador é que a equipe possa jogar sempre dessa forma que nós jogamos no primeiro tempo, mas é impossível pelo ritmo. No intervalo o tempo virou, e não estamos falando do jogo, e sim da chuva que tomou conta do Maracanã. Dentro das 4 linhas, Kennedy arriscou de longe. Gabigol tabelou com Everton Ribeiro e também tentou o dele. Diego Alves não foi muito requisitado, mas quando participou não deixou a desejar e garantiu o placar. Flamengo 3, Atlético Paranaense 0. Com o resultado, Renato Gaúcho chegou a 17 vitórias em 21 jogos no comando do Flamengo. O aproveitamento é de 84%. Trabalho, pelo menos na minha opinião, muito bom, até porque os números não mentem. Então hoje o Flamengo está numa semifinal de Copa do Brasil, o Flamengo está numa final de Libertadores, estamos brigando pelo Brasileiro.
Essa foi só a primeira das 4 vezes que as equipes vão se encontrar nos próximos dias. Flamengo e Atlético Paranaense ainda fazem as semifinais da Copa do Brasil, além do jogo atrasado do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Não tirando o mérito do Flamengo, que o Flamengo teve o mérito para conquistar a vitória, mas em alguns momentos ali cruciais a gente acabou pecando, né? Antes de perder para o Flamengo, nós perdemos para nós mesmos. Agora o Flamengo volta a atenção para um problema. Após ter tido as partidas adiadas em meio à data FIFA, a CBF voltou atrás e os jogos contra Bragantino e Fortaleza estão mantidos. E 4 atletas rubro-negros já se apresentam às seleções a partir desta segunda. Gabigol e Everton Ribeiro vão defender o Brasil, Arrascaeta o Uruguai e Isla a seleção chilena. Se fala tanto de isonomia, se fala tanto de equilíbrio da competição, de valorização das competições nacionais. É realmente, vamos dizer assim, inaceitável numa condição como a que nós estamos tendo hoje no Brasil. Nosso grupo é muito bom, sempre elogiei, vou continuar elogiando. Agora, nós temos 4 jogadores que estão servindo a seleção. 2 no Brasil, 1 no Chile, 1 no Uruguai. E nessas horas, os únicos beneficiados são nossos adversários. Sendo assim, o Flamengo enfrenta o Bragantino na próxima quarta em Bragança Paulista, enquanto o Atlético Paranaense visita o Atlético Goianiense no Antônio Ascioli. Tem uma pesquisa, inclusive, aqui para a gente poder falar sobre esse assunto, porque as opiniões estão muito divididas em relação a isso. Porque a CBF manteve os jogos das equipes que tem convocados, e não é só a seleção brasileira. Tem outras seleções convocando jogadores, não é? Então aqui, ó, deixa eu olhar. A CBF está certa em manter as rodadas do Brasileirão durante a data FIFA. Por enquanto, o não está prevalecendo. Qual é a sua opinião, Denilson? A minha opinião é que tem que sempre parar quando tem jogo da seleção brasileira. Eu acho que tem que parar. Para o calendário brasileiro, mas não vai parar o calendário brasileiro justamente por causa de toda essa situação que o mundo viveu, especialmente o Brasil, que esse calendário que nunca foi um calendário confortável, independentemente da pandemia. A gente sempre teve essa discussão em relação ao calendário do futebol brasileiro. Agora, os clubes também nunca foram unidos, né, em relação a esse calendário. Nunca tiveram a união. Só para citar alguns exemplos, Flamengo envolvido quando ninguém queria a torcida e aí não havia um acordo assinado, era um acordo muito mais verbal do que qualquer outra coisa, o Flamengo queria ter torcida. Agora, todos os capitães, né, mandaram uma carta pedindo aí para que o campeonato não fosse interrompido por causa do calendário, para que eles tivessem aí as férias. O único clube que não assinou, o único capitão, se pode dizer assim, foi o Flamengo. Então, assim, eu acho que a CBF foi muito mais motivada através dessa carta dos capitães assinada por todos os capitães para tomar essa decisão de não parar e enforcar aí o calendário especialmente agora nesse caso do Flamengo. E eu entendo a reclamação do presidente, eu entendo a reclamação do Renato Gaúcho, porque tem que olhar pro bem-estar do clube. É que assim, ó, tem uma coisa, o Flamengo especificamente, todos os convocados pelas seleções são titulares do Flamengo. Então você pega outros times, como o próprio Inter, que tem 3 jogadores, só o Edenilson é titular, o Guerreiro e o Palácios não, mas são jogadores que podem entrar a qualquer momento e ajudar o time. O Palmeiras, que tem 3 também, todos eles importantíssimos, todos eles jogando Piquerez, o Gustavo Gomes e o goleiro Everton. Então todo mundo tem prejuízo. Na minha opinião, eu acho que a gente vai entrar no momento decisivo. Tem agora uma possibilidade de G9 no Campeonato Brasileiro. E quando você perde jogadores importantes, você não tem a mesma qualidade. Seja titulares ou no banco de reservas. Então, na minha opinião, eu só acho o seguinte. A própria CBF, ela abriu um precedente. Por que na rodada anterior ela cancelou todos os jogos, adiou esses jogos daqueles que estavam com convocados e agora o critério é outro? Então, assim, mas porque todo mundo quer sair de férias, já comprou pacote de viagem e no meio de uma pandemia, isso não pode ser o mais importante. Se tiver que seguir, a gente já seguiu, fez tantas concessões na vida, eu acho que não deveria prejudicar. Ou ter adotado o mesmo critério desde o início. É isso, eu acho que é essa incoerência que irrita os clubes e que tem irritado o Flamengo nesse... Bom nível chegando sempre cabem. Como o Andrés. Sim. Mas o fundamental para um time ser forte, competitivo, buscar títulos, é uma sequência de trabalho. É um time que está sedimentado, é um time que já joga automaticamente. É o caso do Flamengo. Do meio para frente, é um time que joga automaticamente. As movimentações, o entrosamento, é o toque de primeira. Por que eu dou toque de primeira? Porque eu já sei que aquele jogador vai estar ali. É uma coisa que funciona. E vem de 2019 para cá. O Flamengo, tocou, saiu, girou, tocou, saiu, gol.
E ontem, você falou de ataque. Ontem, os primeiros 30 minutos do jogo, foi ataque não, foi o time inteiro. Foi um time inteiro. Tudo bem que, assim, é quase que uma covardia você colocar o time principal do Flamengo, que foi o que jogou ontem, o time principal do Flamengo estava lá. Não tinha o Davi Luiz. Chegou agora. Tá? Fora isso, era o time principal do Flamengo. Contra o time reserva do Atlético. Sim. Quase que uma covardia, porque não tem nem graça. O jogo, assim, com 10 minutos estava 2-0. E aí, naturalmente, o jogo vai acalma um pouquinho e tal. Fez 3-0 no finalzinho do primeiro tempo. Roda elenco depois. Roda elenco e tal. Não precisa também se sacrificar tanto. Estava controlado. E time reserva ainda com o Eric improvisado, né? E o Eric ainda foi para lateral direita. Então, sim, é quase uma covardia, sim. O jogo foi completamente administrável depois. E o que falou o Eugênio Leal, o Jürgen Leal, é o que o Liverpool faz nos últimos anos. Desde que contratou Van Dijk e Alisson, é pontual. Cada janela, vem um aqui, a janela passada, que é o Konaté, que é reserva. Sim. E na anterior, Thiago e Diogo Jota. Não perde muito jogador. É assim. Agora, o que empolga o rubro-negro, mais do que... eu não acho que ele está fazendo conta hoje. Ele pode até dar uma espiada, mas o que dá confiança para ele é o futebol que o time joga. Claro que sim. Não é? O futebol... E que talvez também assuste o atleticano. O atleticano olha e fala, não, a vantagem é grande, mas olha que os caras... parece que os caras não vão perder ponto. O Flamengo joga um belo futebol. Em cada partida, o Flamengo joga um belo futebol. E eu acho que o que assusta um pouco o Flamengo, aquilo que a gente tem debatido nos últimos tempos, é que o jogo contra o Atlético Paranaense, ponto. Aí vamos ter que abrir um novo livro que vai estar escrito assim, não tem Arrascaeta, não tem... que é diferente. Que são jogadores que são muito importantes. E ontem até teve o pronunciamento do Landim, né, sobre isso. O Flamengo acaba sendo prejudicado, sim. Porque agora ele vai pegar uma sequência que não é tão simples, Eugênio, contra a Fortaleza, contra a Red Bull Bragantino e fora de casa, jogos importantes. E vai direto até terminar o campeonato. Ainda tem mais em novembro. Então, outra data FIFA. É direto, perdendo o jogador e jogando sem parar. E vou lembrar, ainda tem um jogo que está perdido aí que ninguém sabe quando vai ser, que é com o Grêmio. Que não tem data ainda para acontecer, porque só tem data no calendário se o Flamengo for eliminado da Copa do Brasil, pelo Atlético Paranaense na semifinal. Aí ele tem a data da final, 2 datas de final de Copa do Brasil, para encaixar esse jogo com o Grêmio. Fora isso, não tem data. O calendário, é um acordo aí para que termine no início de dezembro, né? Os jogadores e tal. Eu acho correto que os jogadores peçam as suas férias, é natural isso. Mas para terminar o campeonato no início de dezembro, vai ter um jogo com o Grêmio que vai ter que ser enfiado aí num espaço de 2 dias para jogar. Sim. Já imaginou se o campeonato ficar para ser decidido nesse jogo? Sabe, do tipo, o campeonato vai rolando, falta um jogo e a vantagem do Atlético é de 2 pontos. E olha só, não é só campeonato, não, é rebaixamento também. Também, é verdade. As duas pontas. É verdade, o Grêmio tá precisando de, 1 ponto para se livrar do rebaixamento. Isso acontecer no dia, sei lá quando? Pode acontecer, né? Pode acontecer. A gente não sabe quando vai ser o jogo. Pode acontecer. Acabou o campeonato todo, ninguém mais joga, mas está faltando um jogo que vai decidir tudo. E por enquanto, sabe qual é o último jogo do Grêmio na competição, né? Aquele do dia 5 de dezembro? Não. Grêmio e Atlético. Não, isso está roteirizado, não é possível. Alguém roteirizou tudo isso? Roteirizou, eu acho que talvez pensando em outro tipo de disputa nessa reta final. Poderia ser uma disputa por título, porque antes do campeonato, ninguém imaginava o Grêmio nessa situação. A gente pensava num Grêmio forte. Sim. Num Grêmio disputando talvez um título, mas se não título, primeiras posições, como tem sido nos últimos anos. Só que virou o fio e parece que essa última rodada pode ser decisiva para o Grêmio em outro aspecto. Não sei até lá como é que as coisas vão caminhar.